Eu vou ensinar você a como que você melhora o visual do seu aplicativo. Quando você faz o seu aplicativo no Google AI Studio, como eu ensino nesse vídeo que está aqui nos cards, é muito comum dele trazer um aplicativo bem genérico do ponto de vista visual. Então você até tem um aplicativo ali, só que ele fica aquela coisa com cara de inteligência artificial e que quando a pessoa bater o olho, ela vai falar assim, sei não, isso aqui não está muito confiável. Então uma das formas de você conseguir trazer a confiabilidade do seu cliente é melhorar muito o visual. E a ideia desse vídeo é justamente esse. Eu vou ensinar você a como que você melhora o visual do seu aplicativo. Eu posso começar, por exemplo, mostrando aqui um dos aplicativos que eu fiz, que vai ser disponibilizado para os meus alunos, eu vou falar aqui daqui a pouco. E aí, você tem aqui, ó, tá vendo? Ele é um visual 100% trabalhado, pensado para deixar uma coisa bonita, com características bonitas e tudo mais, de forma que ele fique visualmente atraente e que te dê aquela ideia de um profissionalismo, né? Aquela ideia que de fato foi um profissional que fez. Eu vou usar como exemplo um aplicativo que eu estou criando, que é o CSS Color AI. Ele basicamente funciona assim. Geralmente, quando você está criando páginas landing pages, você coloca aqui, por exemplo, uma informação de CSS, e aí essa informação ela vai ser transformada a partir daquela cor que você quer colocar. Então, você pode, por exemplo, escolher cor única ou gradiente. E foi um prompt simples que eu pedi aqui no Google AI Studio e que gerou esse aplicativo para mim. O visual dele tá ruim? O visual dele não tá ruim, só que o meu público é um público de web designers. Então são pessoas que estão ali mais exigentes do ponto de vista visual. Mas mesmo o público comum, é muito importante que você tenha justamente esses conhecimentos para que você leve o aplicativo e possa entregar ele com realmente um visual aí top. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, você vai colocar aqui, ó, por exemplo, a questão de identidade visual. Então você vai pedir um prompt de identidade visual. Eu vou ler aqui rapidinho, mas você pode adiantar o vídeo se você quiser. Basicamente porque eu peço cores predominantemente escuras. Você pode também, por exemplo, pedir, e eu já vou até colocar aqui, faça um botão que permita ao usuário colocar tema claro e tema escuro. Isso é muito comum, porque isso ajuda ali dependendo de como a pessoa quiser. Mas é muito importante que você coloque principalmente as informações de background. Quando eu coloco aqui aspectos de, é porque esse aqui é a cor da minha identidade visual. Quando eu vou ali no meu LandMaker, por exemplo, que é minha plataforma de criação de landing pages, em que você tem seções prontas para você só copiar e colar e adiantar o seu processo de criação de landing pages. Você tem as cores aqui, por exemplo, que são as cores que eu já utilizo na minha identidade visual. Então, eu coloco justamente esses aspectos aqui. E aí, nesse sentido, eu coloco também a fonte principal, que nesse caso aqui seria a fonte Rajdani, no meu caso específico, tá? Então aqui você vai colocar o nome da sua fonte principal, um tamanho de leitura agradável em seus pontos de contato, que nesse caso eu coloco o seguinte, fonte padrão para títulos e botões. Então eu coloco Rajdani, eu coloco assim, títulos em peso 600 e botões em peso, vamos colocar os botões em peso 500 por enquanto. O peso ele também importa, daqui a pouco você vai entender por quê. E aí no caso, para textos corridos e outros pontos de contato de texto, utilizar a fonte, nesse caso aqui vai ser a fonte Inter. Eu vou até colocar entre aspas a fonte Rajdani também, apesar de que ele também consegue entender, porque Rajdani é uma fonte que faz parte ali do Google no geral. Se a sua fonte não faz parte aqui das informações do Google em geral, eu posso fazer um vídeo mais adiante se você quiser que eu te explique como é que você coloca especificamente fontes dentro do seu aplicativo, porque no caso você vai ter que instalar a fonte a partir de um arquivo de fonte externo, que pode aqui ser legível através do código, mas não é o objetivo aqui desse vídeo, tá? O principal aqui é você observar o seguinte, você vai colocar as informações principais de fonte padrão para títulos, fonte para textos corridos, as cores de background, nesse caso aqui embaixo eu tenho mais alguns detalhes, que eu coloco, por exemplo, linhas finas, visual elegante e premium, gradiente de luzes aí no caso eu já coloco aqui, por exemplo, o CMYK, que no caso eu coloco aqui o hexadecimal, e aí no caso, Robson, o que é um hexadecimal? Basicamente quando você tem uma cor, você utiliza essas informações aqui, que é tipo um código que tem um hashtag, é essa hashtag aqui que determina uma cor. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um vermelho, esse hexadecimal que ele muda. Se você não conseguir descobrir qual que é o hexadecimal especificamente da sua identidade visual, das suas informações, é bem provável que você já saiba, mas pode ser que você não saiba. Então, aí é interessante que você utilize alguma extensão em que você tenha aqui, ó, por exemplo, um color picker. Então é muito simples, você vem aqui no Google e coloca aqui, por exemplo, você coloca assim, por exemplo, extensão Color Picker, ele vai te dar várias opções, você pode selecionar alguma delas e instalar aí para você ter aí o seu Color Picker de preferência. Eu tinha um Color Picker de preferência, ele infelizmente foi descontinuado, eu fiquei muito triste, mas faz parte.
O importante é você ter essa informação. Então, só recapitulando aqui, você coloca essas informações. E aí, no meu caso aqui, é um produto voltado para design gráficos e tudo mais. Eu posso colocar designers gráficos e web designers. Eu coloquei como adicional, você pode colocar isso como opção ou não. Trabalha aspectos de degradê, vídeo fosco, luzes suaves para um visual premium. E além disso, eu coloco assim, respeite configurações recomendadas de UI e UX design para que o aplicativo fique muito funcional. Então, tudo isso, eu vou deixar esse prompt aqui embaixo para você só colocar as informações que você precisa, mas é muito importante que você tenha atenção a esses detalhes. Eu estou gastando um tempo grande nisso, porque daqui a pouco a gente faz o comparativo, eu vou até tirar um print screen aqui, e aí a gente vai fazer esse comparativo. Então, aí nós saímos disso aqui, que era o visual anterior, para isso aqui. Olha a diferença. Meu amigo, com um simples prompt. E nesse caso, eu fiz as definições totalmente corretas. Por quê? Porque eu pedi as coisas de forma extremamente precisa e assertiva. E ele ficou muito, para mim, tá muito bonito. Tem a opção aqui também de tema claro, caso a pessoa queira. E aí é muito importante que você faça esse teste aqui justamente para observar se ele está mantendo bem os contrastes. Às vezes ele erra contraste, então vamos supor, ele tá aqui, ó, tá aqui cinza, aí daqui a pouco você coloca que ele fica preto. Enfim, né? Mas vamos fazer um teste aqui pra gente ver, que eu vou mostrar pra você como é que funciona basicamente essa ferramenta aqui. Então, tô aqui dentro do LandMaker, vou vir aqui, por exemplo, em botões, que eu vou pegar o código de um botão qualquer. Eu vou pegar, por exemplo, o código aqui deste botão, vou pegar desse aqui mesmo, que ele já tem inclusive o degradê, isso é muito importante. Eu vou copiar aqui esse código, e eu tô querendo inclusive já colocar essa ferramenta aqui para facilitar a vida do meu usuário, não é? Eu tenho que pensar ainda como é que eu vou fazer isso, mas é muito simples, como nesse vídeo que eu te expliquei aqui, que você faz e já implementa ele dentro do seu site. É só basicamente você fazer aí as conexões. Aí eu venho aqui, por exemplo, ó, coloco aqui o CSS original, eu quero que agora o CSS seja o gradiente dele, no caso, né? Seja, por exemplo, aqui eu vou colocar vermelho, eu vou colocar aqui vermelho e rosa, por exemplo. Quero que seja vermelho e rosa. Tô dando um exemplo. Vamos colocar verde e rosa aí, que é as cores da Mangueira, né, da escola de samba. Aí eu vou colocar aqui, ó, gerar novo CSS. Aí ele vai utilizar a inteligência artificial, no caso ele utiliza o Gemini gratuito, e ele já muda pra gente todas aquelas incursões em que você tenha, por exemplo, a necessidade de ter um degradê. Então ele já coloca aqui os degradês corretos a partir daquilo que você fez, já organiza o código e tudo mais, que é no caso é só copiar e utilizar. E por que eu estou te mostrando a funcionalidade? Porque a ideia, na verdade, é você entender o seguinte, que para que você tenha um visual de alta qualidade, é muito importante que você saiba o que pedir e como pedir. Uma outra coisa muito comum disso acontecer aqui é que você pode, por exemplo, fazer uma logo personalizada para poder colocar lá no lugar da logo do seu aplicativo. E por que isso acontece? Porque, na verdade, a logo que ele gera é uma logo extremamente genérica. Apesar dele ter feito o visual e tudo mais, ter ficado interessante, a logo aqui ela é muito genérica. Esse raiozinho aqui, isso não traz nenhum tipo de credibilidade. Você pode, por exemplo, aprender a fazer logo com inteligência artificial. Também vou deixar o vídeo aqui, tá? E aí, eu vou trazer aquela informação lá justamente para que nós possamos utilizar ela. Então, eu trouxe aqui a imagem, vou colocar o seguinte, ó. Altere a logo do aplicativo para a imagem enviada em anexo. Prompt simples, é isso aí. Bom, não foi exatamente isso que eu pedi não, mas pelo menos ele colocou um logo novo aqui, eu posso consertar isso depois, esse não é o problema. O importante é você ter aqui a informação de que você tem um web app gerado com um visual bonito e que agora você pode explorar isso para poder colocar outros estilos aí, se você quiser. É porque isso aqui está dentro da minha identidade visual, então é muito importante que você coloque, obviamente, dentro da sua identidade visual. E tem outros aplicativos aqui que eu também posso fazer isso. E no caso, eu pretendo, nos próximos vídeos, ensinar como que conecta na nuvem, para que você tenha, por exemplo, seu aplicativo conectado na nuvem, como que ele faz para ter um banco de dados, por exemplo. Se você quiser que eu faça esse tipo de vídeo, você tem que comentar aqui embaixo, para eu saber se esse vídeo é relevante, até porque não é o tema principal do canal. Só estou falando disso porque eu percebi que a galera tem essa necessidade aí, e pode ser uma solução muito boa para 2026, que é onde eu pretendo explorar as coisas, não é verdade? Se você quiser o link do LandMaker, ele também vai estar aqui embaixo, para que você agilize muito o seu processo, e para que você tenha acesso a essas ferramentas, que seria a minha ferramenta geradora de copy. Você vai ter acesso à minha ferramenta principal de gestão de clientes para web designers e para criadores de aplicativos, low code, vibe coding, a criação de ferramentas utilizando pouco código. Você não precisa ter um conhecimento aprofundado em código, apenas o conhecimento aprofundado em utilização e como essas ferramentas funcionam para que você ganhe dinheiro de fato, gastando menos energia, trabalhando de casa, com menos esforço. O potencial disso aqui é muito grande, você que tem que aprender a explorar. Vou te pedir para se inscrever no canal, meu nome é Robson Oliveira, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Faça um comentário se você gostou, se não gostou. Cara, não tenha medo de comentar aqui no canal, eu percebo que a galera tem um pouco de receio, o canal não é muito grande, eu não vou comentar. Comenta aqui embaixo, se o vídeo tiver te ajudado de alguma maneira, olha o foguete,
para eu saber que você é uma pessoa que está disposta a ganhar mais de R$10 mil por mês aí em 2026. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo e tchau!